Olá, meu nome é Robervaldo, aluno do componente Filosofia da Ciência do curso de Filosofia da UFRB. Meu objetivo aqui é apresentar de modo sintético como é a formulação de hipóteses e a observação e experimentação de fatos nas ciências. Temos como base o texto A Pesquisa Científica, que compõe a obra Filosofia da Ciência de Alberto Cupani. Então, em que consiste uma hipótese? Bom, a princípio, conforme a etimologia da palavra, hipótese é uma suposição ou conjectura, né? Ou seja, uma resposta provável diante de um problema a ser investigado. Este problema pode ser de ordem prática do nosso cotidiano ou de ordem científica. Na vida prática, diante de problemas práticos, como, por exemplo, onde está o celular? Bom, elaboramos hipóteses com base no conhecimento que temos de nossos hábitos, né? Se temos o costume de deixar o celular na gaveta da escrivania, então essa é a hipótese mais provável. E testamos então essa hipótese abrindo a gaveta para verificar. Caso não esteja, precisamos elaborar nova hipótese, de modo que de teste em teste de hipóteses conseguimos encontrar o aparelho. Nas ciências formais, como a lógica e a matemática, hipótese significa o que é pressuposto. Por exemplo, em lógica, um argumento é um discurso do qual se extrai uma consequência, né? Chamada de conclusão. A conclusão, por sua vez, é extraída de um conjunto de informações de que se parte, consideradas verdadeiras, chamadas de premissas. As premissas, né, que são pressupostos do argumento, são as hipóteses do argumento, e a conclusão é a tese do argumento. Diferentemente nas ciências factuais, como a física, a biologia ou a química, por exemplo, a hipótese é procedimento característico e pode ser entendida como uma suposição ou conjectura de possíveis causas que expliquem um problema de investigação. Diante desse problema, as hipóteses são elaboradas com base nos conhecimentos científicos aceitos pela comunidade científica, né, ou pela comunidade de cientistas. A verificação de hipóteses nas ciências factuais pode ser realizada mediante observações pertinentes ou mediante modificações propositais no fenômeno estudado, como um experimento em laboratório, por exemplo. Mas o que são fatos, né? São algo que pode ser percebido ou detectado direto ou indiretamente. Por exemplo, percebemos diretamente a luz de uma lâmpada, indiretamente a passagem da corrente elétrica que a produz. Os fatos podem ser constatados ou reconstruídos pelo observador. No caso de um fato ser constatado, trata-se de uma atividade de observação científica. No caso de um fato ser reconstruído, trata-se de uma atividade de experimentação científica. A observação é uma percepção intencional, né, visando um objeto determinado e guiada pelo conhecimento sobre o próprio fato. Desse modo, supondo-se que os fatos são algo em geral observável, a observação é seletiva e interpretativa. Na observação científica, a intencionalidade vincula-se com questões e hipóteses, e o conhecimento orientador é tanto empírico quanto teórico. Por exemplo, em zoologia, observa-se diretamente determinado comportamento de uma dupla de animais, uma observação empírica, claro, e indiretamente um mecanismo natural de seleção de parceiros, observação teórica, no caso a teoria da seleção natural. Nesse sentido, o experimento é uma experiência controlada. Nele, o pesquisador introduz modificações em certos aspectos do objeto ou processo estudado, com a finalidade de verificar os fatores que surgem em decorrência dessa operação. Por exemplo, verificar o tipo de relação de causalidade entre a variação de temperatura de um corpo e o seu volume, né? Ou a relação de consequência entre o tipo de alimentação das pessoas
e a ocorrência de determinada doença. Assim, nas ciências factuais, a hipótese é uma suposição ou conjectura de possíveis causas que expliquem um problema de investigação. Ela orienta a observação, que é a percepção intencional sobre o fato, e a experimentação, que é uma experiência controlada do fato. Bom, desse modo, as hipóteses são essenciais para a explicação dos fatos e não são meramente sugeridas por eles. As hipóteses são levantadas a partir de problemas científicos para cujas soluções são imaginadas, né? Elas são imaginadas. Nesse sentido, conhecimentos científicos prévios de experiência de pesquisa são basilares para a formulação de hipóteses na atividade de pesquisa. E em síntese, a formulação de hipóteses na atividade de pesquisa não pode prescindir do saber científico constituído previamente. Pelo contrário, é necessário que esteja fundamentada nos saberes de alguma teoria científica.